Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre mais um episódio do seriado Chaves. E o episódio dessa vez é Os Espíritos Zombeteiros. Esse é um episódio muito simples e divertido, que está incluído aí nos principais episódios do seriado. E tudo começa, na verdade, por conta de uma crise de sonambulismo no episódio. Esse episódio, para quem não sabe, é dividido em duas partes e é representado pelas crises de sonambulismo de Seu Madruga, Dona Clotilde e Dona Florinda. Pois bem, o episódio começa quando Chaves acha em seu barril um prato vazio e o pobre fica sem entender o porquê daquilo está acontecendo. Então ele mostra para o Kiko e pergunta se por acaso ele não é sonâmbulo. E o Kiko disse, que ele não sabe, pois ele não sabe nem o que é sonâmbulo e nem o que significa isso. Então o Chaves diz que já que ele não sabe de quem é, ele vai levar o prato para casa. Pois se você não sabe, o Chaves não mora no barril, e sim na casa de número 8. Então, no dia seguinte, ele volta e novamente tem um prato, e dessa vez com farinha de trigo em seu barril. E ele torna a conversar com os meninos e explica a situação. E ninguém sabe dizer o porquê dos pratos estarem aparecendo. E o mais engraçado disso tudo é que a Chiquinha, estando na conversa, não reconhece as louças da sua própria casa. Então no dia seguinte, a gente vê a cena do Seu Madruga levantando, feito sonâmbulo, e pegando o prato do armário, uma concha, e como se ele estivesse tirando algo da panela, ele bota no prato. Em seguida, pega o mesmo e sai caminhando e bota no barril para o Chaves e vai embora. No dia seguinte, o Chaves mostra o prato vazio para o Kiko e a Chiquinha. Então, os meninos, olhando tudo aquilo, decidem que vão averiguar o que está acontecendo. Eles então decidem ficar de tocaia durante a noite. E na primeira noite, quem sai feito sonâmbula de casa, assustando as crianças, é a Dona Clotilde. E os meninos começam a gritar. Mas Seu Madruga, quando escuta, intervém e diz que não se deve acordar uma pessoa sonâmbula, pois é muito arriscado. Então, ele tenta ajudá-la a voltar para casa, mas ela se agarra em seu pescoço e com muita luta ele consegue colocar ela de volta para casa. E no dia seguinte, quando os meninos a questionam se ela não se lembra do que fez durante a noite, ela disse que não se lembra. E os meninos perguntam se ela não se lembra de quem ela abraçou. E ela diz que abraçou a um cãozinho vira-lata muito engraçado. Então, Seu Madruga, escutando isso, fica muito chateado, mas deixa passar. Então, mais um dia se passa sem a solução dos mistérios do prato. Na noite seguinte, quem aparece sonâmbula pela vila é a Dona Florinda, procurando o seu filhinho, o Kiko. E aí, mais uma vez, sem poder ser acordada, ela dá um tapa no Seu Madruga e manda que o seu filho não se misture com essa gentalha. E os mesmos voltam todos para sua casa. Nascendo o dia seguinte, já na segunda parte do episódio, Seu Madruga já aparece tomando café em casa com a Dona Clotilde, pois a mesma foi lhe ajudar com alguns mantimentos, já que ele não tinha já mais nada, nem açúcar, nem trigo, nem nada. Então ele contou para ela que não tinha nem sequer um prato para botar o trigo que ela tinha lhe dado, pois já tinham sumido todas as suas vasilhas. Então ela disse para ele que era coisa dos espíritos zombeteiros que estavam na casa dele. E ele disse que não acreditava nessas coisas. Então ela disse: pois se preparem, porque hoje à noite nós vamos fazer uma sessão espírita aqui na sua casa. E ele disse que não precisava, mas ela disse: à meia-noite eu estarei aqui para que possamos fazer a sessão. Então, como vocês já sabem, Kiko, Chiquinha e Chaves estão de vigília para tentar descobrir o mistério dos pratos que somem. Enquanto eles estão no pátio, Dona Clotilde se arruma na sua casa para sair,
assim como também a Dona Florinda. Enquanto ela se arruma, os meninos já estão na casa do seu Madruga procurando por alguma coisa. Então, quando os três resolvem sair, a Dona Florinda com a Dona Clotilde já vem para a tal da sessão e eles acabam se escondendo. Cada um se esconde em um cômodo da casa. A Chiquinha no seu quarto, o Kiko na cozinha e o Chaves debaixo da mesa. Então, depois de baterem na porta, seu Madruga recebe Dona Clotilde e Dona Florinda para tal sessão espírita. E ela começa a sessão pedindo que todos deem a mão, batendo 3 vezes na mesa e dizendo que se estiver algum espírito zombeteiro lá, que com uma batida eles digam que sim, com 2 batidas digam que não. Então ela começa a fazer as perguntas, só que os meninos, escutando toda aquela situação, começam a ficar tremendo de medo. Kiko então está apavorado na cozinha, e a cada pergunta que a Dona Clotilde faz, ele bate a cabeça na porta, deixando todos apavorados, pensando que são os espíritos respondendo às perguntas da Dona Clotilde. E no meio daquele desespero, ela faz uma pergunta e o Kiko acaba saindo correndo. Então todos saem correndo um para o lado e para o outro, e o mistério só se resolve quando finalmente acendem as luzes e percebem que na verdade são as crianças que estão ali. E quando se fala das histórias dos pratos, Chaves diz que achou todos eles no barril. Então fica resolvido que não eram os espíritos zombeteiros, e sim o seu Madruga, que era sonâmbulo, e o mesmo era quem levava os pratos para o barril do Chaves. No dia seguinte, o Chaves acaba devolvendo todos os pratos para seu Madruga, e a Dona Clotilde acaba pedindo desculpas para os mesmos por ter feito a sessão em sua casa. E assim termina esse episódio. Mas e aí, você gostou do vídeo? Eu peço que você, se gostou, deixe o like e se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Aqui temos conteúdo todos os dias, sobre o nosso querido seriado Chaves. Um forte abraço e muito obrigado.